Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 12 de janeiro de 2026, 16 horas, horário de Brasília. Uliápolis, bastião de defesa sul, né? Fica na região de Sapurija, nós já abordamos bastante Uliápolis. Quero discutir também aqui com vocês, tem muita gente dizendo que foi perdida. Eu pergunto, foi perdida? Não, mais ou menos? Não foi, né? Então vamos ver como é que está a situação lá, porque passou a ser uma zona crítica e que os russos estão tentando avançar dentro da província de Zaporizhia e precisam pegar essa cidade para poder avançar e ter algum sucesso mais para frente, né? É que os russos não dominam a capital, que é Zaporizhia, os russos dominam apenas uma usina nuclear, a maior da Europa, que está lá, que funciona, acho que nem funciona mais, a meia boca, mas não gera mais a energia que gerava, então um sério problema. Quero voltar aqui a dezembro, né, para melhor entendimento. Canais do Telegram e posteriormente a mídia tradicional ucraniana noticiaram que um posto de comando das Forças Armadas da Ucrânia, em Uliápolis, havia sido abandonado, sem resistência, permitindo que a infantaria russa infiltrada chegasse ao centro da cidade, praticamente sem encontrar qualquer obstáculo. Nos dias seguintes surgiram diversos vídeos e fotos de soldados russos agitando bandeiras russas no interior da cidade. Ou seja, os russos foram lá e se filmaram, como sempre eles fazem, né? Vale ressaltar que Uliápolis havia sido um bastião de defesa no setor sul desde os primeiros dias da invasão da guerra. Ou seja, sempre foi um pessoal osso duro de roer ali. E os russos pegaram isso e divulgaram prontamente na internet, nas redes sociais, na mídia russa, passaram para o exterior, né? Levaram lá um batalhão, não é um batalhão, mas com celulares, né? Tropas com celulares. Eles chegaram nesse posto de comandos que encontraram celulares, também ucranianos, documentos, pegaram computadores e levaram embora. Não parece ser uma montagem, né? E fica bastante claro que os ucranianos não estavam dentro do posto de comando, né? Onde eles estavam, não sei. Estavam confiantes demais, talvez. Talvez tivesse uma ou duas pessoas. Ao sentir a aproximação de russos dando tiros, eles se mandaram. Pode ser que seja isso. Mas isso não está claro e não foi divulgado ainda. Está sendo feita uma sindicância sobre isso, né? Um inquérito, né? O exército ucraniano já trocou o comandante da região, da defesa, né? Da brigada responsável por isso e dos batalhões. Esses relatos divergem quanto ao envolvimento, né, e as motivações dos envolvidos, mas a maioria das evidências aponta para a defesa que deveria ser feita, ou era feita, né, por um batalhão de defesa territorial, possivelmente da Brigada 106, né? E seguiu-se uma onda impressionante de acusações e contra-acusações, variando entre moral baixa, falta de apoio dos superiores, etc. Daí vem as desculpas. As forças especiais russas fizeram o que eles sabem fazer. O tempo estava péssimo e isso interrompeu os drones ucranianos. Não era um contingente grande, era um contingente pequeno, apenas alguns soldados com bandeiras, que a missão deles era ir lá, pôr as bandeiras, fotografar e ir embora. E fizeram isso. Só que como eles encontraram o posto de comando vazio, eles levaram os celulares das pessoas. Não sei se a pessoa foi no banheiro ou se foram fazer alguma patrulha, alguma coisa. E estavam confiantes que não ia acontecer nada ali, porque nunca tinha acontecido nada. A mídia russa, então, de patriotismo exaltado, né, noticiou um grande avanço, enquanto as Forças Armadas ucranianas reclamaram desse pânico, né, generalizado, e afirmaram que, de modo geral, a situação estava sob controle. A Rússia não controlava, aí que a Rússia disse que estavam controlando. E não sabe-se nem a verdade se eles, de fato, pegaram material desse posto de comando, se era um posto de comando, porque a Ucrânia não confirma isso. A Ucrânia não confirma. Ao longo da semana seguinte, pelo menos 2 unidades do corpo vamos dizer assim, foram fazer papel de bombeiros, né? Foram apagar o fogo. O general Sirski mandou o regimento de assalto 425, já conhecido por sua competência em Pokrovsk e em outras áreas, e o 1º regimento de assalto, também muito conhecido pela competência na área. E enviaram tropas para a cidade e, segundo eles, né, essa tropa, agora eles estão fazendo uma operação padrão de limpeza dentro de Uliápolis.
a Uliápolis toda está nas mãos dos ucranianos. Não tem que não, eles controlam uma parte, controlam ali. Não, não tem. Eles controlam toda a cidade. Mas eles estão fazendo uma operação de limpeza. E tem relatos também de que a infantaria do regimento número 225, é um regimento ucraniano de assalto, também está a caminho para reforçar ainda, né? Está a caminho agora, recentemente. Ontem estava a caminho, pode ser que hoje já chegou. As forças de sistemas não tripulados da Ucrânia também enviaram reforços, equipes de ataque para a área e estão caçando soldados de infantaria russos em pátios e entradas de porões. Estão procurando. Batedores russos ouviram um gerador funcionando, é o que eles acham, né? Porque o posto de comando tinha um gerador para energia, né? E eles seguiram esse barulho e abriram fogo, né? Contra essa instalação. Eles não sabiam que seria um posto de comando ali, provavelmente. E não era um ataque russo coordenado, eles deviam ter menos de 10 pessoas, talvez 5, 6 no máximo, que são os grupos que infiltram, no máximo 3 eles estão mandando. Eles não tinham nenhum apoio local e nada disso teria acontecido se tivesse alguém no posto e pudesse revidar, mas não tinha ninguém. Então a situação atual é que, como é que é a situação hoje de Uliápolis? A Uliápolis está na mão dos ucranianos, pequenos grupos, esses regimentos que foram lá, identificou esses pequenos grupos espalhados na cidade, foi eliminando eles um a um, e agora os ucranianos estão caçando eles, né? Caçando prováveis grupos, tentando identificar mais grupos, e não era um número em tão grande quantidade, porque eles não controlavam nada e não tinham o apoio direto de fora da cidade. Eles tinham uma distância muito grande. Então a cidade não estava cercada, nas portas da entrada da cidade não tinha regimentos de infantaria russos, não tinha tanques de guerra russos, tudo isso tinha na imprensa de fake news da Rússia e nos canais dos russos. Mas na realidade era um pequeno grupo de homens. E segundo relatórios, né, mostram sinais de combate agora em distritos por toda a cidade, onde eles conseguiram identificar alguns grupos, né, de leste a oeste. Em ambos os lados, inclusive, tem um rio fora da cidade, do rio Aishur, né? Nos dias 1 e 2 de janeiro, dezenas de soldados de infantaria russa foram pegos em campo aberto por drones e estavam se dirigindo à cidade. Acabaram sendo todos neutralizados. Estavam se dirigindo à cidade para se infiltrar. E também tem relatos de que o mesmo, com esse rigor, aconteceu confirmação de baixas russas nesses confrontos, nesses enfrentamentos. Vários dias depois chegou um novo relatório do Regimento 225 de assalto, que foi lá para fazer essa limpeza. Eles dizem que os russos ao redor de Uliápolis estão encurralados. Eles estão, na realidade, ao redor. Pequenos grupos infiltrados, alguns já se juntaram, e eles não conseguem se mexer, né? E não tem como eles receberem de fora. Mais ou menos a mesma situação de Kupiansk, né? E há uma grande força de drones ucranianos na área para a infantaria russa. Isso é um inferno, os drones. E eles não gostam muito disso, ninguém gosta, nem os ucranianos gostam quando vêm os drones russos, né? A unidade de drones Cisne Negro chegou na área e está causando muitas baixas para os russos. O que está confirmado é que, um padrão muito claro, na minha opinião, os russos se infiltram. Os ucranianos contra-atacam com infantaria de assalto e drones. Os ucranianos infligem muitas baixas, eventualmente os russos perdem a maior parte e os outros se entregam, porque pretendem não morrer. É isso que está acontecendo não só em Uliápolis, em todo o teatro de operações. Então, mudança de padrão. Não existem muitas linhas de ataques existem ainda, mas não como antes, de moedor de carne. O mesmo aconteceu em Pokrovsk, que nós estamos vendo lá ali no centro da cidade, que eles estão tentando avançar com infiltrados que pegaram o sul da cidade. O mesmo aconteceu em Dobropilha, que eles não conseguiram dominar Dobropilha, foram todos eliminados. Em Kupiansk também, que eu relatei aqui, aconteceu, né? E agora em Uliápolis. Quem tenta prever o rumo da guerra precisa levar em conta que, nos últimos 6 meses, vimos uma mudança bastante importante quando os russos se infiltram em um lugar. Quando os russos não há garantia que conseguirão mantê-lo. Aliás, nunca mantiveram.
né? Onde eles estão mantendo ainda no sul de Pokrovsk. Eu nunca quero me corrigir aí. Às vezes conseguem, mas nem sempre. Agora, eu acho que mesmo no sul de Pokrovsk, eles têm um número já maior de tropas ali, eu acredito que os ucranianos vão conseguir tirá-los dali também. Obrigado a vocês que assistiram a esse vídeo, conto com vocês. Não esqueçam. E também peço a Deus que abençoe a todos vocês, abençoe a Ucrânia e Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.